Prosseguindo nosso estudo, né, dos algoritmos de busca, iniciamos agora, né, o estudo do algoritmo mais básico de busca, que é a busca sequencial. Então, vamos ao conceito. O conceito seria o seguinte, né? Você tem um conjunto e nesse conjunto você quer encontrar alguma coisa. No caso aqui, eu gostaria de encontrar o número 11. Nesse processo de tentar encontrar, né, o que você faria de maneira intuitiva? Né? Você olharia os itens que você tem, de alguma forma, né? Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Você vai dar uma olhada nos dados, né, nos itens que você tem, né? Dar uma percorrida ali e ver se está lá ou não. Ah, se está, ó, encontrei. Então, esse aqui é o meu item procurado e ele está no conjunto. Né? E como que a gente faz isso, né, de maneira organizada, computacionalmente? Né? A gente vai percorrer os registros, um por um, né, registro por registro, em busca do elemento que eu estou procurando. Né? E onde eu utilizo esse tipo de procura? Né? Em vetores, a gente já conhece aquele conjuntinho de tamanho fixo que você tem lá os elementos inseridos, que podem ser um registro, né, uma estrutura, ou pode ser até um valor simples, só strings, só números, como nós temos aqui, né, são vetores. E as listas? Listas a gente tem lista em vetor também, que é o mesmo princípio de um vetor convencional, ou as listas encadeadas, que já são um pouco mais complexas, porque elas têm elementos de ligação e, em alguns casos, inclusive, ela só vai para uma direção. E isso dificulta um pouco, porque você tem que percorrer item por item através das ligações para tentar encontrar alguma coisa que você procura. Certo? Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Então, dado um vetor, como que você encontraria usando, né, essa busca sequencial, né, como o próprio nome diz, né, é em sequência, né, um elemento. Então, você tem aqui, vai percorrer item por item do conjunto, tentando descobrir, né, se é ou não o valor que estou procurando. Eu vou procurar o 57, então, como que eu vou descobrir se é ou não? Eu vou fazer uma comparação simples, se é igual. Né? Então, eu vou um por um aqui, tentando fazer essa análise. Então, começa, né, da posição 0 sempre do vetor e analisa um por um. 12 é igual a 57? Não. Então, passa para o próximo. 25 é igual a 57? Não. Então, passa para o próximo. 33 é igual ao 57? Não. Então, passa para o próximo item. 37 é igual a 57? Não. Então, você vai caminhando. 48 é igual a 57? Não. 57 é igual a 57? Sim, achei. Então, eu nem precisei chegar até o final do conjunto, ó. Faltou 2 itens aqui. Então, o local onde está o elemento vai ser relativo, porque o conjunto pode estar organizado, pode não estar organizado, e ele pode estar em diversas posições nesse conjunto. Né? Então, a ideia da busca sequencial é exatamente olhar sequencialmente os elementos até que se chegue ao final ou até que eu encontre o que eu estou procurando. Então, como que ficaria isso, né? Um algoritmo mais simples possível. A gente pode pensar essa busca, né, para dados organizados ou não organizados. Então, vamos começar pensando que não está organizado. A gente só tem um conjunto de informações inseridos num vetor. Então, o que a gente tem que fazer para poder buscar? Eu tenho que entrar com o vetor, entrar com o tamanho dele, certo? E eu tenho que entrar com o que eu vou procurar. O que eu vou procurar pode ser o item todo, a informação toda, ou apenas parte da informação, no caso a chave. Né? Então, às vezes, eu não tenho a informação toda, só parte dela. Então,
O que que se faz numa busca dessa? É um vetor, eu tenho que percorrer esse vetor. Então, para percorrer vetor, a gente precisa de um loop. O loop mais simples para percorrer vetor é o for. Aí ele vai de 0 até n-1, né? Percorrendo um por um e comparando cada elemento, né, atual do vetor com a chave de procura, que é o item que eu estou procurando. Se eu encontrar, eu posso fazer várias coisas. Então, esse tipo de algoritmo, eu posso realizar várias operações. Eu poderia imprimir os dados desse elemento. Vamos supor que fosse um registro e eu estou procurando, por exemplo, pelo CPF de uma pessoa. Mas aí eu quero, né, saber o resto dos dados. Então, nome, endereço, telefone, e-mail. Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia imprimir esses dados. Eu poderia, ó, como aqui, guardar essa posição onde esses dados estão e retornar para o programa, né? Eu poderia, né, fazer algum processamento, né, em cima desses dados a partir do momento em que eu encontrei a informação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai depender do que eu preciso. Então, nesse caso, eu estou retornando a posição e aonde eu encontrei esse elemento. Nesse do lado aqui, eu só estou dizendo se eu achei ou não. Então, vamos supor, eu entro numa loja, vou fazer uma compra, e a pessoa pergunta assim para mim: você tem cadastro aqui? Aí, sim ou não? E isso quem vai responder é essa busca aqui, ó. Se ele retornar true, significa que eu já tenho um cadastro, então não preciso fazer novamente. Se ele retornar falso, ele vai ter que fazer todo o meu cadastro, certo? Então, existe já nas últimas versões da linguagem C, existe o booleano, então esse tipo aqui, bool, né, já existe, então já existe true false, antigamente não existia, a gente usava tudo meio que numérico, agora não, existe um true false, tá? Então, nesse caso aqui, nesse tipo de algoritmo, a gente só quer saber se tá ou não tá. Então, nem sempre, né, eu vou ter essa situação é, de precisar fazer um processamento, eu só quero saber alguma coisa. Então, nesse caso aqui é bem simples. O que que vocês perceberam desses dois algoritmos? Né? Só muda aí o que que ele retorna, mas a ideia dele é essa é a forma mais simples da busca sequencial. Ela vai o vetor todo mesmo. Não importa onde você encontrou o dado. Ó, aqui eu só guardo o true e continuo procurando. Aqui eu guardo o i, mas eu continuo voltando para o loop. Então, essa situação, ela é uma situação de ordem n mesmo. Por quê? Eu faço isso aqui n vezes. Não importa onde estava o elemento. Se estava no começo, no meio, no fim, eu continuei buscando. Aí você fala, nossa, mas que coisa ruim. Não, existem situações onde esse algoritmo é extremamente útil. Aonde ele seria extremamente útil? Quando você está lidando com uma chave secundária, certo? Quando você está lidando com uma chave primária, que é aquela chave, né, que é única, por exemplo, o CPF de alguém, ele bate o olho, né? Achou, pode até parar. Quando você está lidando com outras chaves, que é a secundária, por exemplo, que é aquela situação, né, aonde o item pode se repetir, né? Aí o que que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o primeiro, eu quero encontrar todas. Então, se eu quiser encontrar todas as possibilidades de uma chave que se repete, por exemplo, todas as pessoas que moram na rua X, né? Eu vou ter que ir até o final, porque eu não sei aonde estão as pessoas que moram na rua X e nem quantas elas são. Então eu realmente tenho que percorrer o conjunto todo e ir recuperando todo mundo da rua X. Então pode ser um, dois, três, 10, todo mundo. Então aí sim, né, vale a pena esse tipo de busca, porque você está realmente procurando coisas que estão espalhadas e elas são várias, tá? Então você fala, nunca vai usar. Depende do que você precisa. Se você estiver procurando, né, pela chave primária, né, como eu falei, o CPF, não teria muito cabimento, né, eu encontrar o CPF e continuar pesquisando. Então, aí a gente chega no próximo algoritmo, que é o
o algoritmo que retorna. Então você entra com as mesmas coisas, né? Vetor, tamanho e chave, e aí você começa o loop de 0, né? Até n-1. E aí você vai fazendo a pesquisa. A partir do momento em que você encontrou, você sai do algoritmo, ou seja, você retorna. Então, ou você faz algum processamento e também sai. O que que acontece? Né? Ele para exatamente onde ele precisava. Então, se o elemento, né, não estiver na última posição do vetor, você não precisou percorrê-lo inteiro para achar o item. Então, aquela busca que a gente achou desnecessária no outro, aqui a gente elimina, porque ele vai parar em algum momento. Bom, e vamos analisar esse algoritmo então. O que que acontece se o item que eu estou procurando, vamos supor o 12, está na primeira posição? É muito simples. Eu vou entrar nesse for, vou fazer a primeira comparação e sair, porque eu já achei. Então, isso aqui é feito uma única vez. Então, seria ordem 1. Por quê? Eu não fiquei repetindo ações. Eu fiz uma vez cada coisa. Eu entrei aqui, comparei uma vez e saí da função. Então, esse seria o melhor caso possível, né? O item está lá na primeira posição. E se ele não está na primeira posição, ele pode estar em qualquer lugar. Então, vamos lá. E, em média, a gente olha mais ou menos a metade do vetor. Certo? Não é bem a metade. É, na verdade, um pouquinho mais da metade, mas é metade, né? Mas esse n mais 1 sobre 2 que a gente olha, a gente tem que olhar o seguinte. Lembra que eu falei que na análise de algoritmo que você tem que tirar os apêndices, né, de volta. Isso ainda não é uma reta? Isso ainda não é linear? É linear. Então, a ordem ainda é n, tá? Independente do tamanho de n, né? É um n menor do que se a gente comparasse tudo? Claro que é. É metade, mas ainda é linear o crescimento. Então, assim, a ordem do algoritmo, gente, ela dá uma ideia geral. Então, assim, não é aquela. Eu sei que é só a metade dos elementos que ele vai olhar, mas ainda é o crescimento é linear, ainda é ordem de n. Bom, e se ele estiver na última posição? Na última posição não tem jeito, ele teve que fazer isso aqui tudo n vezes mesmo, ou seja, ele entrou no for, ele executou inteirinho e para todos os elementos ele foi, comparou e só achou na última posição. A ordem n também acontece, essa n mesmo, quando você não tem o elemento, porque ele foi até o final, testou todo mundo e o que você estava procurando não está lá, certo? Então aí é uma ordem n mesmo, n do tamanho do vetor, tá? Então ele foi lá e olhou tudo, certo? Então essa é a ordem n mesmo. Mas ela é também linear, assim como a n sobre 2, certo? Então ainda é linear o crescimento da função, só que é menor no caso de você encontrar no meio, menos comparações e mais comparações se você encontrar ele lá no final, tá? Mas a ordem de crescimento é a mesma. Então, pessoal, pode ter algumas situações onde a gente não tem o vetor totalmente preenchido. Então, significa o quê? Que eu aloquei um vetor grande e eu estou usando apenas uma parte. Então, nessa situação, a gente utilizaria um terminador, que é um elemento especial que vai me dizer aonde terminam os dados, não o vetor. Então, eles chamam isso nos livros de sentinela, tá? De sentinela. Essa sentinela, ela é um valor, certo? E esse valor, né, tem que ser um valor inválido. Por quê? Ele nunca pode fazer parte do dado, senão em algum momento eu vou passar por cima da sentinela e isso não pode. Ela vai ser parte, né, do algoritmo. Então, né, como esse vetor ele é maior, né, ele tem esse terminador que é a sentinela. Né? Nada mais é do que um elemento que é colocado no final, né, dos elementos inseridos. Ele é o último item, né?
e ele nunca vai fazer parte dos valores. Então, há uma pequena mudança no algoritmo. Qual mudança? Nesse pedaço do for aqui da comparação. Lembra que ele ia até n-1? Agora ele não vai, ele vai até sentinela. Então, quando ele encontrar a sentinela, acabou o vetor atual, ou seja, que é o que eu estou usando neste momento, certo? Aí o que, que acontece? Você tem que parar de procurar, porque o que, que tem naquela parte não utilizada? Lixo, valores antigos, valores em branco, então nunca pode ser comparado, certo? Então você não pode ir além. Então o que, que acontece? A comparação é a mesma, o return aqui no caso é o mesmo, se eu encontrei o elemento, eu retorno a posição dele e saio. A única coisa que muda é essa comparação aqui do for, certo? Nesse caso, como se tratava de um valor numérico, né, aqueles valores numéricos que a gente estava mexendo ali no vetor, supondo que os valores ali são só positivos, né? Eu coloquei aqui um valor negativo e já me atendeu. Ah, e se for um outro tipo de dado? Até deixei aqui para vocês darem uma pensada. E se fosse um registro inteiro? O que seria uma sentinela, né, para esse tipo de dado? Né? Teria que ser um valor inválido. Então você vai dar uma pensada aí, né? Dar uma abstraída, né? Como que você faria isso, né? E então, né? Essa nova forma de olhar para o algoritmo, que agora vai parar nessa sentinela, a ordem do algoritmo leva a sentinela em conta. Então, ó, para o caso médio e para o caso, né, pior, a gente teria a ordem de sentinela. Mas vamos pensar o seguinte: a sentinela não é um tamanho? Olhando a grosso modo, ela tem um tamanho, é o tamanho do vetor atual. Se você foi até sentinela, você foi um N aí qualquer. Mas isso não é linear? É. Então, a ordem do algoritmo ainda é linear, gente. É que costuma-se, né, utilizar essa sentinela para a definição da ordem. Mas pode deixar N mesmo, gente, porque é o que eu falei. Ainda cresce linearmente. A sentinela é menor do que o tamanho total do vetor. Mas ainda é linear. A ordem, né, para os elementos na primeira posição, né, que seria o melhor caso, ainda é ordem 1, né? E é a mesma coisa que a gente já vinha falando antes, né? Se o n é maior, se o n é menor, se é linear. É isso que a gente tem que lembrar, certo? Da ordem do algoritmo. Bom, até agora a gente viu que os dados estavam tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito, né? E se ele tiver organizadinho, né? Ordenado, que a gente fala, né? É muito mais fácil, porque aí eu realmente vou parar o algoritmo aonde eu encontrar alguma coisa maior ou encontrar o elemento que estou procurando. Então, a menos que o elemento realmente esteja na última posição, eu nunca mais vou até o final, né, do algoritmo. Então, como é que ficaria? A busca ela só vai prosseguir até que o valor seja encontrado ou a gente esteja ainda pesquisando valores menores do que o procurado. Porque se eu achar qualquer coisa maior, pode parar. O elemento já não está lá, né? Então não tem por que eu continuar procurando. Então, como que ficaria esse algoritmo? É busca, gente. Então tem o quê? Loop e teste. Então vamos lá. O loop agora vai ou até o final, i menor que n. Então ele ainda vai até n-1, ele vai até o tamanho do vetor. Ou o quê? Eu achar alguma coisa maior. Certo? Então, enquanto a chave que eu estou procurando, né, ela for maior do que os elementos do vetor, ainda tem chance de eu encontrar ela. Se eu encontrar algum elemento do vetor maior que a chave, parou, acabou, saiu. Então, o teste ainda é o mesmo e o return também. Então, se eu encontrar o elemento, eu saio. Ou
também saio se eu encontrar alguém maior. Então, agora que eu falei, a menos que realmente o elemento esteja lá no final, eu vou para antes. Aí, o que que vai acontecer neste caso, gente? Como eu estou procurando alguma coisa ordenada, né? A gente não vai levar em conta o lance da repetição, porque senão também não funciona, tá? Certo? Porque o que que vai acontecer, né? Se a gente achar, aqui ainda estou levando em conta, né? Mas se a gente está pensando nesse caso em chaves primárias, que aí você encontrou. Quando você vai tratar repetição, você lembra que, como está ordenado, as repetições vão ter que estar todas juntas, todas em sequência. Então você lembra que se ele achar alguém igual, ele não pode sair, ele tem que continuar procurando. Ele só vai sair se ele encontrar alguém realmente maior. Então, nesse caso do ordenado, né, você tem que pensar nisso. A gente está pensando mais aqui nesse algoritmo em algo que difere, entendeu? Tudo cada um valor, então seria a chave primária. Mas dá para usar com chave repetida. Então, você tem que lembrar, né, que agora você não vai até achar alguma coisa maior, só maior mesmo. Então, enquanto ainda for igual, você tem que ir e aqui você não pode retornar, tá? Lembre-se disso, porque se você achar o primeiro e já sair fora do algoritmo, então você só pegou o primeiro. Aí, se tem outras repetições depois, você não levou em conta. Então, não pode fazer retorno aqui, tá? Se houver repetição de valores. A ordem do algoritmo, gente, ainda é N. Só que, como raramente você vai até o final, eles falam que no pior caso, agora não é mais a ordem de N, é a ordem de I. Por quê? É onde parar a busca. Mas, gente, I não é um valor de N, então ainda não é linear? É. Então deixa a ordem N, tá? Mas os livros, às vezes, é o que eu falei, eles vão utilizar o sentinela, o I, o etc. Então, aí você fala, ai, que loucura. Não, ainda é linear, gente. Lembra que I é linear, assim como N, é um valor. Então, ainda é linear, tá? Então, se é I ou se é N, é apenas uma nomenclatura, tá? O I é um pouco menor do que o N total. Entretanto, ainda é linear o crescimento, certo? Então, pode deixar N mesmo se alguém te perguntar, certo? Bom, as buscas, elas são utilizadas com outras coisas ou para algumas aplicações, certo? Então, aqui eu vou mostrar uma aplicação real da utilização de busca junto com arquivos. A gente chama de busca sequencial indexada. O que que é? Né? Você geralmente vai ter alguns arquivos em disco, né, que precisam de uma ajudinha a mais para você poder fazer pesquisa. Ou porque eles são muito grandes, ou é complicado lidar com disco. Então, a gente tem alguns artifícios para nos ajudar. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma tabelinha separada. Nessa tabelinha, ela pode ser desenvolvida tanto, né, num vetor, né, quanto numa lista, ó, até coloquei aqui. Entretanto, né, é uma coisa separada na memória. Aí o que que tem lá? Né, a gente tem a chave, né? O que é a chave? É aquele elemento que identifica cada registro que está no disco, assim como a gente teria num vetor, que a gente estava ordenando ali. Então, podia ser número, podia ser string, podia ser o item de um registro. Então, a gente tem a chave de organização. E a gente tem que ter o indicador do registro no disco para aquela chave. Então, aquela chave eu tirei de algum lugar do registro do disco. Então, aonde está isso no disco? Eu tenho que saber. E como é que eu gravo essa informação na minha tabelinha ali na memória? Ela pode ser através de uma variável ou de um ponteiro. Então, ou ela é um ponteiro que aponta para a parte do disco que eu tenho aquela chave, ou ela é um valor mesmo de endereço do disco, né, aonde aquele item está, certo?
Aí o que que a gente faz? A gente usa isso, né, para você fazer a procura no arquivo. Então, você vai fazer as buscas na chave da tabelinha na memória, achar aí onde estão as coisas, né? No índice primeiro. Então você acha um bloco de pesquisa, ou seja, um início e um fim. Aí, tendo esse bloco que está na memória, né? Você vai para o disco e faz a pesquisa. Isso é ótimo, porque a busca não precisa mais ser feita do começo ao fim do arquivo. Ou seja, tem um pedaço lá que eu vou pesquisar, que eu vou recuperar, e eu não preciso mais ficar lá me degladiando com o arquivo inteiro, porque às vezes ele é enorme. E aí eu até tenho que fazer recuperação por partes, puxa uma parte, pesquisa, volta para lá, pro disco, puxa outra parte, pesquisa na memória, volta pro disco. Então, para ficar evitando isso, eu tenho esse índice, essa tabelinha. Essa tabelinha já me dá um pedaço do arquivo que eu vou ter que pesquisar, vou lá no pedaço e pesquiso. Ah, e se o pedaço for muito grande e não caber? Gente, mas entendeu? É menos pedaço do que você pegar tudo, tá? Então, a ideia de indexar é isso. E aí, aonde entra as buscas que a gente estava vendo? Tem que pesquisar na tabela e temos que pesquisar no arquivo. Então, tem pesquisa para todo lado. Então, busca a gente faz o tempo todo. Então, o que que a gente tem? A gente tem um arquivo aqui no disco. Gente, tudo está organizado. O arquivo, ó, ordenado pela chave. E a minha tabelinha aqui, meu vetor na memória, que também está organizado pelas chaves que eu coloquei. Então, tá tudo ordenado. Então, tudo perfeito. Fácil de procurar coisas quando está organizado. E esse outro pedaço aqui é o resto da informação. Por quê? Eu estou pensando que isso é um registro. Então, pensa que seja um cadastro de cliente. Então, vamos supor que essa chave seja o código do cliente e o restante tem nome, endereço, telefone, e-mail, tudo que eu preciso do cliente. Renda, né? Tudo, tá? Então, esse é o resto do registro que não me interessa nesse momento, tá? Então, aqui é o resto da informação. Eu não vou colocar o índice inteiro na memória, né? Por quê? Quantas chaves lá de índice eu tenho? Um monte. Então, a ideia dessa indexação é que eu escolha chaves, né, do arquivo para colocar na memória. Então, nesse caso, ó, eu fui colocando de 3 em 3. E aí, forma-se o range. Por isso que a minha busca agora, na tabelinha de índice, ela envolve achar um pedaço, um início e um fim, aonde eu vou procurar os elementos, certo? Então, aí como é que eu vou escolher quantos vão ser? Eu vou explicar ali mais para frente. Então, existe umas fórmulas, existe uma forma de você escolher o tamanho desse range, ou seja, de quantas em quantas chaves que você vai montar a sua tabela. Mas ela tem aí os rangezinhos. Bom, existem situações, gente, que o arquivo é gigantesco e o índice fica gigantesco e aí a gente continua com o mesmo problema de não conseguir uma eficiência adequada. Então a gente pode ter o índice do índice. Então a gente cria aqui, ó, pega o arquivo, cria um primeiro range, né? E aí monta esse índice. Ele ficou muito grande, ficou muito complexo, ficou muito tudo. A gente vai e cria o índice do índice. Cria-se um novo range e aí a gente tem um índice menor, que é o índice do índice, tá? Então, como é que a gente pesquisa nisso? Isso aqui é um índice secundário, gente. Então, a gente tem dois índices. Então, primeiro eu procuro no índice, né? Aqui, acho o range que eu necessito. Aí eu venho no range, naquele range, no próximo range do índice secundário, faço a busca dentro desse índice, acho o range para o arquivo e aí venho no arquivo,
seleciono aqui o que eu preciso procurar e procuro. Gente, envolve 3 buscas, certo? Ai, mas quanta busca? O que a gente tem, geralmente, é um ganho por causa que você vai pesquisar pouca coisa de cada vez. É isso que a gente ganha. Não é a quantidade de índices, é a quantidade de coisas que você está buscando. Quanto maior a quantidade de elementos que você está buscando de uma vez, né, você perde muito tempo. Então aqui, ó, a gente faz pequeníssimas buscas de cada vez. Então você tem um ganho grande, tá? Então você fica assustado, ai, quanta busca, quanto vetor. A única coisa aqui que você está perdendo bastante é espaço. Por quê? Você tem 2 índices, certo? Você tem 2 vetores. Mas aí você ganha no tempo. Então, tudo em computação, alguma coisa ganha, alguma coisa perde. Então, quando você ganha em tempo, geralmente você tem que abrir mão de alguma outra coisa. Então, eu abri mão do espaço aqui. Então, estou gastando um pouco mais de espaço para ganhar mais tempo, certo? Bom, e aí vocês ficaram se perguntando, né? Como é que a gente monta aquele índice? Onde é que você acha o range? Então, o que que você tem que fazer? Não, lembra que tudo tem que estar ordenado. Então, a tabela tem que estar ordenada, as tabelas, né, os índices, a tabela principal, que é o seu arquivo, tudo está organizado. E se não está, organiza, ordena. Aí o que que você tem que pensar? Você tem um arquivo e você tem que criar um índice. Quantos elementos eu vou inserir lá na memória? Quanto cabe ali para eu colocar? Vamos supor que você tem um arquivo com 100 itens e na sua memória só cabe 10. Então você tem que criar um vetor de tamanho 10. Então você vai ter que criar ranges de 10 em 10 chaves, porque senão não cabe, né? Todas as possibilidades que você tem no seu arquivo dentro do seu vetor. Então é essa formulazinha aqui, ó. Você pega o tamanho dos dados, que no caso o nosso arquivo tinha 100 informações, e o tamanho do índice, que é 10. Então, na hora que eu faço a divisão, o tamanho do meu range vai ter que ser de 10 em 10. E aí, para você fazer a recuperação, você sempre começa da posição zero do vetor. Então, o índice da posição zero vai fazer parte do seu índice. Aí, você vai somar de 10 em 10. Ó. Então, o elemento que está na posição 10, copio para o índice. Na posição 20, copio para o índice. Na posição 30, copio para o índice, até você chegar ao final, que provavelmente será a posição, né, lá do final do vetor. Então, a gente vai montar esses ranges, do vetor não, do arquivo. Então, a gente vai montar todos esses elementos lá no nosso índice, e aí eu tenho que fazer a ligação. Nunca se esqueça disso. A partir do momento em que eu puxei uma chave lá do arquivo, eu tenho que linkar aonde aquela chave está lá no arquivo, porque senão não vou nunca conseguir fazer a recuperação depois, né? E fazer a busca onde eu realmente quero, que é no arquivo. Então, cada elemento está na posição n sobre tamanho do índice lá, né? Na sua tabela, né? E ele está ligado, né, ao seu índice naquela posição de vetor. Você tem tudo esse monte de coisa, né? Arquivo, vetor, ar, é, ar, tudo organizado, armazena ali, liga aqui, liga lá. O que que acontece, né, a hora que você mexe com tudo isso? Tudo isso tem que ser reorganizado e às vezes tem que ser até refeito. Então vamos ver uma possibilidade. Se você vai inserir informação, por exemplo, o seu arquivo vai crescer. Aí você tem que olhar para o seu índice também, né? Se o seu vetor de índice ainda cabe novos ranges, você está feito. É só reorganizar o índice ali e não tem que aumentar nada. Às vezes você não tem nem que reorganizar o índice todo, só uma partezinha dele, organiza e beleza. Se não tem mais espaço, você tem que remontar o índice inteiro. Por quê? Naquele caso nosso, se só cabe 10,
e agora, sei lá, eu tenho 200 itens no arquivo, eu tenho que mudar o tamanho do range, porque não tem mais como eu dispor elementos ali dentro do vetor. Então eu tenho que mudar o tamanho do range, mudando o tamanho do range, muda as chaves bases da tabela índice. Então refaz tudo do zero. Recalcula, puxa os índices de novo, faz as ligações, tem que refazer todo o índice. Quando você tem espaço na tabela de índice, você só faz um rearranjo interno e nem precisa às vezes mexer no índice todo, só um pedaço, vai lá, resolve e beleza, tá? Mas se não tem espaço, você tem que rearrumar tudo porque só cabe aquilo, tá? O seu vetor está limitado naquele tamanho, não dá para aumentar, não dá para fazer nada, aí você tem que se resolver com o que você tem. E existe o outro lado, né? Aqui a gente inseriu coisa, se a gente vai tirar a coisa. Então a gente tem que pensar algumas coisas. Ó. Vamos supor, aqui você tem o seu índice e aqui você tem o seu arquivo. Aí o que, que você vai pensar? Vamos supor que você vai tirar um cara aqui do seu arquivo. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o arquivo você vai ter sempre que rearrumar, certo? Isso também você teve que rearrumar o arquivo quando você inseriu dados. Por quê? Porque ele é ordenado, tá? Então você arrumou o seu arquivo. Agora você vai ter que mexer no índice? Depende, tá? Por quê? Se não é um item base aqui, ou seja, aquele elemento chave que você colocou lá para gerar a tabela, ele está lá no meio do seu range, eu não tenho que mexer na tabela aqui do índice. Por quê? Porque ele não afetou. Aí você tem que pensar uma outra coisa. E se ele era o item base? No caso aqui, do range, ele estava ligado aqui. Aí você tem que rearrumar tudo, tá? Por quê? Ele saiu e aí você tem que pegar um outro elemento, certo? E aí reorganizar o índice. Então existem casos onde você só lida com o arquivo ou com os dois elementos, tá? Então vai depender da situação, tá? Então o que você vai fazer vai depender muito. Então, ó, você vai remover sempre o elemento e vai reorganizar os índices. Às vezes você tem que rearrumar a tabela inteira, tá? Mas existe o caso que nem eu falei, quando ele está no miolo aqui, é ótimo, porque aí ele não mexe com nada dos seus ranges, tá? Supondo que ele não vai precisar mexer nos rangezinhos, né, da tabela. Agora, se ele precisar, você rearruma o índice inteiro, certo? Bom, em computação, geralmente a gente não deleta nada. A gente marca como deletado. Por quê? Se ficar mexendo em todas essas coisas aqui, ainda coisas em memória, como o nosso índice vetor, é mais fácil. Mas e as coisas que estão em disco? Quando você deleta uma coisa assim, imagina você reorganizar tudo. Puxa para lá, puxa para cá. É uma lentidão. Então, a gente geralmente marca o elemento como removido, porque a gente tem a esperança que numa próxima inserção vai entrar alguém nessa posição, por exemplo, que eu tirei alguém. Aí eu não preciso mexer tanto nas coisas, nem no índice e nem, né, no arquivo, certo? As coisas só ficam marcadas como deletadas e aí uma hora a gente dá uma arrumada. O que que acontece? De tempos em tempos, o pessoal dá uma arrumada geral no arquivo, no índice, etc. Mas não é toda hora. Então, esse deixar marcado é muito mais eficiente. Então, as posições vão ficando vazias, certo? E aí elas vão sendo preenchidas à medida que eu vou inserindo elementos, né, que caibam naquela posição. E aí, de tempo em tempo, né, raramente, eu possivelmente reorganize tudo, tá? Então,
Aí vai depender de quem cuida do arquivo, do índice, etc., para ver de quanto em quanto tempo que isso é interessante. Bom, tudo é bom e ruim, né? Em computação nada é 100% bom nem 100% ruim. Tudo tem seus méritos. Então, qual o mérito dessa busca, certo? Diminuir o tempo de busca, porque eu já vou direto num pedaço de arquivo que eu preciso. Então, usando esse índice, eu ganho em tempo, bastante, né? Eu não preciso acessar, né, uma grande quantidade de registros para isso, né? Aqui, por exemplo, todos os registros tinham que ser acessados, né, se eu não tiver um índice, porque eu tenho que ir varrendo o arquivo até encontrar o que eu quero ou coisa do tipo, né? Só que a gente perde o quê? Em espaço, porque eu tenho que ter esse vetor, certo? E eu preciso manter as coisas ordenadas. E ordenação é sempre demorado. Por mais eficiente que seja o método escolhido, vai demorar um pouco de tempo para você conseguir ordenar, conseguir organizar a coisa. Então, tem essa perda, né, de espaço e de tempo de ordenação, mas você ganha em tempo de busca. Aí você fala, nossa, mas parece que eu estou perdendo mais do que ganhando. Sempre pense o seguinte: existem aplicações, né, que você não faz tanta inserção, tanta remoção, tanta modificação nos dados. Então, na maior parte do tempo, você vai fazer busca mesmo, né? Você vai fazer recuperação. Então, nesses casos, você ter um índice desse é muito eficiente, porque se na maior parte do tempo você está buscando, então o que tem que ser mais eficiente? A busca. Se você vai perder um pouco de tempo e um pouco de espaço, está perfeitamente aceitável, porque eu não vou ficar ordenando a coisa toda hora, certo? E o seu índice também não vai nem ficar mudando muito, porque os dados não mudam muito. Então você tem que ver em computação o que você tem que fazer. Então, se você faz mais busca, então isso é o que tem que ser mais eficiente. Você tem que prestar atenção mais nisso, certo? Então, a busca sequencial indexada, ela pensa nisso, ela pensa na busca. Ela pensa num negócio bom para recuperação, tá? Então, você vai perder um pouco nas outras coisas. Então, esse foi o nosso primeiro tipo de algoritmo, né? O mais simples, né? Mas a gente vai ver outros tipos de busca também, né, para dados, principalmente dados organizados. Então, até a próxima aula.